Olá, está começando mais um Diálogo de Justiça, o podcast do Tribunal de Justiça de Roraima, que leva até você temas atuais e ações que aproximam o judiciário da sociedade. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o Mês Nacional do Júri, uma das maiores mobilizações do Poder Judiciário brasileiro, coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça e mobiliza aí tribunais de todo o país. A iniciativa que acontece nesse mês de novembro tem por objetivo de dar celeridade ao julgamento dos processos que envolvem os crimes dolosos contra a vida. E aqui no estúdio temos o juiz Breno Coutinho, que é titular da segunda vara do Tribunal do Júri e da Justiça Militar. Doutor Breno, seja muito bem-vindo então ao nosso programa, mas antes, por uma questão de acessibilidade, eu vou fazer minha autodescrição e em seguida, se o senhor puder, eu peço a gentileza também que o senhor faça a sua. Eu sou uma mulher branca, de estatura baixa, de 1,51 de altura, tenho os cabelos compridos, de tons claros, estou vestindo uma camisa social bege com bolinhas pretas e estou aqui no estúdio de gravação do podcast. Eu me chamo Breno Coutinho, tenho 50 anos, tenho uma estatura mediana, 1,70 m, de cor parda, cabelos grisalhos, estou vestindo, né, um terno em tons de cinza. Maravilha, doutor Breno. E falando do Mês Nacional do Júri, essa ação tão importante, né, coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça e mobiliza aí tribunais de todo o Brasil justamente para julgar esses processos, né, de crimes dolosos contra a vida. Explica para a gente como é que funciona essa ação aqui no estado de Roraima. Bem, Nussara, esse é um mês bem movimentado, né, para todos os profissionais do direito que atuam nos tribunais do júri. É uma competência para julgar procedimentos que envolvem a vida, né. Então, se nós temos ali um homicídio, se nós temos uma situação de aborto, né, os homicídios, em regra, são os processos que mais são julgados, mas também tem um percentual de outras situações. Então, o Conselho Nacional de Justiça, que é o nosso órgão administrativo, né, constitucional, que trata de políticas básicas e implementação de políticas, sociais no âmbito do tribunal, dos tribunais de justiça, dos tribunais federais, enfim, de todo o poder judiciário, né, justiça federal, trabalhista, justiça militar, ele incumbe os tribunais do júri de promoverem um grande ato, né, que acaba chamando a atenção de toda a comunidade jurídica e também de toda a sociedade para a importância que se dedica às ações no tribunal do júri. Então, há sempre uma organização prévia, né, por parte do Conselho Nacional de Justiça, fazendo a designação de um coordenador no âmbito de cada unidade da federação. Participamos de reuniões com os juízes auxiliares do próprio CNJ, traçando ali os objetivos, informando quais são os parâmetros, né, que têm que ser providenciados por todos os juízes e juízas que atuam no Tribunal do Júri. Aqui no estado de Roraima, a coordenação dessa atividade está com a doutora Lana, que é a juíza auxiliar da presidência, que por coincidência é uma juíza que tem a titularidade também, no tribunal do júri, né, na primeira vara do tribunal do júri, então ela desenvolve essa atividade, além de ser a doutora Lana, com mais maestria ainda por ter a expertise, né, na atividade. Então todos os juízes do interior foram convocados, os juízes, que são as 2 varas aqui da capital do júri, né, nós fomos convocados, participamos, recebemos os dados, porque o CNJ hoje trabalha com muitos dados, recebemos os dados e organizamos as ações, com as priorizações, né, que à frente a gente pode tratar um pouquinho mais. Então, todos os juízes convocados, as informações do CNJ com as priorizações repassadas e nós já iniciamos as ações, né, já estamos aqui no mês de novembro, eu já realizei o meu primeiro julgamento, né, na segunda-feira, e nós estamos com a projeção de julgamentos, todas as segundas e todas as quartas, na segunda vara do júri. Imagino que a mesma situação esteja sendo, né, aplicada na primeira vara do júri, e as comarcas do interior, a depender da necessidade, da quantidade de processos que estavam pendentes de julgamento, também todas estão priorizando os julgamentos no tribunal do júri. Então é um mês, né, que mexe, né, com todo o sistema judiciário, né, polícia judiciária, a organização de transporte, né, da pessoa que está numa situação de prisão, testemunhas, né, os servidores estão todos ali super atentos, oficiais de justiça, então é um período em que a gente se dedica muito para realizar os julgamentos e
com o desafio claro, né, de fazer com que todos que são planejados sejam efetivamente realizados. Então é um mês de muita atividade. E um mês, especificamente assim no caso de Roraima, que faz com que essa pauta venha à discussão. Estamos nós hoje aqui, né, tratando de um podcast do mês nacional do júri. E o senhor falou, em relação a priorizar algumas pautas, né, doutor Breno, e aqui a gente pegou alguns dados do próprio Conselho Nacional de Justiça, que, o CNJ estabeleceu como prioridades os crimes contra mulheres, menores de 14 anos, casos envolvendo agentes públicos, processos antigos. E eu queria que você explicasse por que que é importante priorizar algumas temáticas, alguns processos. Cada unidade judiciária do júri, né, tem as suas características, as suas dificuldades, os seus acervos. Nossa justiça brasileira, né, é uma justiça de hiperdimensão, como é o Brasil, não é, de muitas dimensões. Então, no Tribunal de Justiça de Roraima, eu, assim, ouso dizer que no período de hoje, de agora, esse momento que a gente vive, né, é um momento de tranquilidade acerca dos procedimentos que a gente desenvolve. Não estou falando que não há crimes, que não há processos pendentes, né, mas nós já estivemos em um cenário muito diferente. E o CNJ trata com o Brasil com a dimensão que tem. Então nós temos, grandes centros, né, populacionais, e aí podemos citar, enfim, São Paulo, né, Belo Horizonte, né, Brasília, como temos comarcas extremamente pequenas, cidades extremamente pequenas, né. Aqui, no caso de Roraima, nós temos aqui, Pacaraima, né, nós temos, Bonfim, nós temos São Luís do Nauá, são cidades bem pequenas, né, ali 10.000, no máximo 20.000 habitantes. Então, cada órgão judicial que tem essa atribuição de fazer o seu julgamento, tem que priorizar esses processos, né, fazer com que eles venham a julgamento. E cada comarca tem, a quantidade de processos pendentes e os dados específicos dos processos. Então, pode ocorrer que numa unidade de São Paulo, por exemplo, ele não tenha, processos antigos. Nessa unidade de São Paulo, por exemplo, não tenha um processo com nenhum membro das forças como vítima e que não tenha nenhuma pendência, de um feminicídio, por exemplo, né, que eu avalio que hoje as 2 varas do júri daqui de Boa Vista, hoje nós não temos nenhum processo pronto para julgamento, né, aguardando apenas uma data que envolva feminicídio. Todos esses já foram julgados e não ficaram para ser julgados, né. Nós estamos no mês de novembro, né, todos já foram julgados. As 2 unidades estão com cumprimento de metas bem acima, né, do percentual. Então, como esse Brasil é um Brasil imenso, o CNJ fixa prioridades. Então ele nos dá um norte, né. Então ele nos diz: "Olha, vamos julgar os processos que estão com pendência de tramitação há mais de 5 anos. Vamos julgar os processos com pessoa presa, né. Vamos julgar os processos em que as vítimas são as mulheres e a situação de gênero é que faz com que haja, né, o fato, o crime, né, em decorrência de ser uma mulher. Vamos fazer o julgamento que tenha vítima como um profissional da área da segurança pública". Ele nos dá esse norte. E aí os juízes vão verificar, juízes e juízas, nos seus acervos, se há pendência de julgamento, de uma sessão de julgamento para esses processos. Se houver a pendência, eles têm que ser priorizados, né. A nossa situação em Roraima, como eu disse, é uma situação, mais tranquila. Estávamos conversando, né, antes um pouco de dialogarmos aqui, né, com todos aqui no podcast, e eu, estava lhe informando que nós já passamos por um momento muito difícil. Hoje nós temos Boa Vista, hoje nós temos 2 varas do Tribunal do Júri. Mas no passado não muito distante, era apenas uma única vara. O nosso presidente, desembargador Leonardo, né, foi o nosso grande reitor dessa vara do Tribunal do Júri, por muito tempo conduzindo com maestria. Mas, todo a força que servidores, magistrados, promotores, defensores, né, alocam, às vezes elas não são suficientes para dar vazão a o que a sociedade está sendo acometida, né. Então eu me recordo que na gestão do desembargador Almiro, ele instalou um mutirão para nós julgarmos processos antigos e também processo no tribunal do júri. Constituímos 2 equipes. Alguns juízes foram cuidar só dos processos criminais, que não são processos do júri, e os processos do júri. E nós tínhamos na época, me lembro muito bem, 200 júris para realizar. Não são 200 processos, né, que ainda vão tornar, né, necessária a designação de uma sessão.
já eram 200 processos prontos para realizar o julgamento e tínhamos 2 anos para cumprir esse desafio. Não foi fácil, né. Nós só tínhamos um único local, que era aqui perto, próximo, né, do centro cívico, Sobral Pinto, com um auditório muito grande, mas uma sessão do tribunal do júri, sabe, ela não se realiza em poucas horas, né. Às vezes você passa mais de um dia fazendo um julgamento. Não é comum, mas dependendo da complexidade do caso, você faz isso. Então, já ali 2010, 2012, nós tivemos esse desafio que foi vencido e depois o tribunal, não é, sempre com suas políticas inovadoras, fez a criação de uma segunda vara do júri que, com o passar do tempo, apresenta uma estabilidade. Eu, por exemplo, posso lhe assegurar, né, que quando eu comecei minhas atividades, eu tinha 1.200 e alguns processos tramitando. Isso em 2010, né? 1.200 processos tramitando. Hoje, mesmo com a entrada, nós temos uma entrada significativa de 350 a 450 processos por ano. Esse ano eu já tenho 320 processos distribuídos e aí envolve tudo, né? Todos os procedimentos. Hoje eu tenho a satisfação de dizer que a gente tem 650 processos de acervo. Mas satisfação em qual sentido? Porque já foi 1.200, mesmo com a criação de 2 varas. E ao longo, né, desses 15 anos, com a atividade de todos, né, é importante dizer, advogados, promotores, promotoras, advogados, advogadas, defensores, defensoras e os servidores, oficiais de justiça, enfim, com cada vez mais aprimorando o nosso processo de trabalho, né, fazendo com que o tempo do processo seja reduzido. Hoje, as 2 varas do júri não chegam a 700 processos. Nossa, caramba, 700 processos ainda é bastante, né? Mas eu vejo sempre como um cenário otimista. Nós estávamos a 1.200, agora nós estamos abaixo de 700. E é com esse acervo que a gente tem que desenvolver nossas atividades. As varas do júri, em regra, fazem 2 julgamentos por semana. A minha unidade faz segunda e quarta, a unidade da doutora Alana faz terça e quinta. Os outros 2 dias da semana a gente utiliza para fazer as audiências. Então, terças e quintas eu faço as minhas audiências. E às sextas-feiras eu me dedico à justiça militar e às audiências de custódia. Então, nós juízes do júri, nós temos a semana inteira ocupada com júri ou com audiência. O CNJ propõe atividades, né, que garantam o esforço necessário para que esses processos, por eles selecionados e informados, sejam julgados. Em Roraima, hoje eu posso assegurar, né, réu preso, nem a primeira vara do júri, nem a segunda vara do júri tem nenhuma pendência. Eu não tenho hoje, nem Lana tem nem hoje, um júri de réu preso pronto, hoje pronto, para designar para fazer uma sessão. Os que estavam pendentes, nós incluímos na pauta de novembro e também na pauta de dezembro. O nosso mês nacional do júri ele acaba se estendendo um pouquinho. Ele é o mês de novembro, mas a gente aproveita para dezembro também, até antes do recesso, né? Dia 19, a gente ter as ações. Então, esse é o nosso cenário, né? Lá atrás já estivemos numa situação muito delicada, hoje numa situação relativamente confortável, porque é de redução do acervo, mesmo com os crimes que infelizmente, né, é uma realidade brasileira e de Roraima, né, de Boa Vista, um alto índice de homicídio, né, quando a gente faz uma comparação com outros dados, eu posso entrar em algumas informações um pouquinho mais na frente, mas essa é a nossa realidade, né, uma realidade de estabilidade. Eu tenho processos para julgar? Tenho, já tenho processos marcados para fevereiro e março, mas não de pessoa presa e também nenhum processo que envolva essa prioridade que o CNJ estabelece. Então, a nossa expectativa é essa: realizar todos os julgamentos. Eu tenho 8 julgamentos para fazer, imagino que na primeira vara também. As comarcas do interior, na dependência dos seus acervos, né, também estão todas organizadas para promover o julgamento. A gente espera que consiga realizar todos. E, doutor Breno, o júri, né, às vezes tem muita gente que sabe como que funciona, mas também tem muita gente que ainda não entende essa dinâmica de funcionamento do tribunal do júri, que é uma forma de proporcionar ao cidadão comum, proporcionar a participação popular, para que eles participem desse julgamento que, né, é um crime doloso contra a vida, né, ou uma tentativa de homicídio. Então são temas mais delicados. Explica para a gente como é que funciona essa dinâmica, né, da participação de jurados nesse tipo de julgamento. Bem, essa é uma ordem da nossa Constituição.
né, quis o legislador que especificamente nessas situações, né, crimes dolosos contra a vida, não é o juiz togado, né, o juiz que fez o concurso, né, que tem aí, toda a técnica desenvolvida por anos de estudos e anos ainda de atividade dentro da magistratura. A sociedade, ela é convocada para decidir essas situações, né. E eu tenho, assim, a felicidade de trabalhar com essas 2 possibilidades no primeiro grau, né, que eu me refiro, de termos a participação da sociedade como julgadores. Eu vou fazer apenas um parêntese, né, na justiça militar, a depender do tipo de crime, há crimes em que é o juiz togado quem decide na justiça militar, no primeiro grau. E há crimes, eu imagino que a maioria, quem decide é um conselho formado por um juiz togado e mais 4 membros da Polícia Militar. A gente chama, né, de um conselho, né, que faz esse julgamento. A cada 6 meses a gente renova esse conselho, quando é um conselho permanente, né, e a depender, se for um oficial, um oficial mais graduado, se faz um conselho específico para ele, chamando pessoas, né, que estejam ali numa situação legal adequada para fazer aquele julgamento. Então eu tenho essa oportunidade de fazer o julgamento conjunto com um grupo especializado, policiais militares e bombeiros, e a atuação junto com a comunidade. E especificamente, né, é o que nós estamos tratando. Então a gente tem, assim, alguns alinhamentos, né, não é qualquer pessoa que pode ser jurada, né, o jurado ele tem que representar aquilo que nós temos de maior equilíbrio na sociedade. É uma pessoa que não respondeu a processo, não tem condenação em processos, né, está, né, regular com as suas questões, né, eleitorais e mantém uma conduta, né, a gente fala assim de conduta ilibada, mas não é algo disperso, né, enfim, tem uma vida regrada, né, que a comunidade ali aceita aquela pessoa para representar a sociedade e fazer o julgamento dos seus pares. Então, todo ano a gente publica uma lista, nós consultamos as entidades privadas, falamos quais são os pré-requisitos. Consultamos entidades privadas, consultamos as entidades públicas e geramos uma lista de 750, 850 pessoas todo ano, né, a nossa lista esse ano inclusive já foi publicada. No ano seguinte, na medida em que a gente vai organizando a pauta, na necessidade dos processos, nós vamos fazendo a convocação desses jurados, né. Publica-se uma lista, as pessoas podem impugnar: "Não, não, aquela pessoa não pode participar". E às vezes ocorre, né, de quando a gente fez a publicação, aquela pessoa não tinha um problema, quando veio para o ano seguinte, foi chamada, ela mesma nos falou: "Olha, estou respondendo um procedimento, fiz um procedimento dessa natureza", então a gente exclui. Essas coisas ocorrem. Então, dessa lista, nós vamos publicando as nossas pautas. Eu faço júri, a gente chama de reunião. Eu convoco 60 pessoas para julgar todas as segundas durante 2 meses e meio ou 3 meses. Depende muito de como a gente define a pauta, né. Então, por 2 meses e meio, 60 pessoas a gente convoca, né, da sociedade e todas as segundas eles estão lá conosco. Dessas 60, a gente escolhe 7 para cada processo. Então eu consulto o promotor, consulto o advogado e lá se decide quem vai participar. Eh, Da nossa lista ali de 800 processos, nós já chegamos esse ano a mais de 600 pessoas, porque como a gente vem desenvolvendo um trabalho forte no aspecto de julgamento, né, tanto na minha unidade quanto na unidade da Lana, a gente acaba chamando 120 pessoas por reunião. Então, a cada 2 meses e meio, 120 pessoas, né. Então a gente faz ali, em regra, a gente traz muita gente para participar conosco, né. E a experiência ela é relatada por cada um que participa. A nossa missão é recebê-los da melhor maneira possível, orientá-los tecnicamente em como proceder durante o julgamento. Eu sempre digo para eles, para mim, uma sessão de tribunal do júri é como se fosse uma grande audiência. Ela tem um horário para começar e ainda que não definido, mas um horário para terminar, que é com a leitura da sentença. E a gente segue protocolos. Seguindo o protocolo, o jurado sabendo qual é o protocolo, fica tudo muito fácil, né? Então a gente passa um vídeo institucional explicando como é que funciona o tribunal do júri, o que que eles podem fazer e eles podem perguntar, as perguntas são livres, só que são perguntas com uma técnica utilizada, você não faz perguntas subjetivas. Testemunha, o que que você acha disso? Não é assim que funciona. Você viu? Não viu? Alguém falou para você o que aconteceu? Não é? Então, e alguns jurados participam muito.
Outros aí depende muito da pessoa, né, as pessoas são mais expansivas, outras mais recatadas, mas o jurado tem essa missão difícil, que é conhecer os fatos no dia. Nós juízes, os promotores, os advogados, nós já estamos trabalhando no processo já há algum tempo, né, porque o processo do júri, um pouquinho diferente dos outros processos, ele é composto de 3 fases. A polícia investiga, ouve testemunhas, né, faz a coleta de provas, realiza perícias, leva para o promotor. O promotor diz: "Não, esse caso aqui é caso de tribunal do júri", faz a denúncia. A gente chama essa pessoa, chama de citação, ele é informado a ele que tem um processo contra ele. Oportuniza ele oferecer uma resposta por escrito, trazendo as suas testemunhas. A gente faz a instrução, ouve as testemunhas. Ao final, o promotor se manifesta, ou a promotora, pedindo o que acha que é conveniente, e a defesa também. E o juiz diz: esse caso aqui é caso de tribunal do júri. Manda para o tribunal do júri. A gente chama isso de pronúncia. Ou então o juiz diz: não, não. Isso aqui não é tribunal do júri. Isso aqui não é uma situação que deva ser julgada pelo tribunal do júri. Vai para as varas criminais. Ou já faz logo a absolvição. Enfim, as situações elas são várias, possíveis, né. Mas a gente tem o contato com testemunhas, a vítima quando não é falecida, a gente ouve a vítima, ouve o réu, ele esclarece. O jurado já pega essa responsabilidade de conhecer o processo no dia, ouvir as pessoas que são indicadas para serem ouvidas em plenário, testemunhas, vítima, réu, né, eles vão dar o relato, a gente vai perguntar, o promotor vai perguntar, o defensor vai perguntar, o jurado vai perguntar. Depois, as partes, promotor e defensor, têm um prazo para fazer a sua sustentação, né, que a gente chama de a fase dos debates, que é quando os alunos das universidades gostam muito de ver, né, a exposição dos fatos e os pedidos. E depois disso a gente submete o julgamento, a gente faz perguntas aos jurados. Foi o réu o autor do fato? Houve uma morte? Esse crime tem que ter uma pena aumentada por conta de determinada situação, a pessoa foi pega de surpresa, a pessoa recebeu, várias lesões de modo desnecessário, né. Enfim, são várias circunstâncias, tem que diminuir a pena, porque a pessoa que morreu fez uma provocação indevida a quem matou. São várias circunstâncias que os jurados têm que responder. E respondem por sim e por não, né, a cédula sim, a cédula não. Nós não sabemos o que o jurado, está respondendo, não é, é completamente, é sigilosa a votação, né, eles depositam na urna, a gente não sabe, e a gente, como juiz, faz a leitura do resultado e aí depois vem essa parte de simbiose, né, de cooperação, de correlação entre sociedade e juiz. Os jurados dizem: "É culpado ou é inocente?". É uma pena alta ou uma pena mais baixa. É um fato que precisa ser considerado, né, de aumento de pena ou diminuição. E o juiz lavra a sentença, interpreta aquilo que o jurado decidiu, faz uma dosagem de pena se foi uma condenação, ou faz a lavratura de uma sentença se foi uma absolvição, e adota as providências. Manda prender se tiver que prender na hora, né, manda prender depois, a depender da pena, manda soltar se estiver preso e foi absolvido. Então é uma atividade de muita simbiose entre a comunidade, entre o poder judiciário, entre o Ministério Público, que dialoga com a sociedade, a defesa que dialoga com a sociedade e é entregue na mão da sociedade aquela decisão. Eh, e a sociedade, ela tem, assim, eh, 1000 oportunidades, porque se a gente vai falar um pouquinho de tribunal do júri, a gente tem que falar da soberania da decisão do tribunal do júri, né. Então, Uhum. diferentemente, né, dos juízes de primeiro grau, dos tribunais de justiça e dos tribunais superiores, a última palavra é sempre da sociedade. Uma decisão minha, como juiz togado, num outro caso, que não seja o tribunal do júri, ela pode ser reformada pelo Tribunal de Justiça, pelo STJ ou pelo Supremo Tribunal Federal. As decisões do tribunal do júri, elas não são reformadas. Pode até ocorrer da justiça entender que deva ser realizado um novo julgamento, mas se o tribunal do júri, num segundo julgamento, diz: "É assim", não tem quem faça uma modificação. Então, é uma força, né, jurídica que a Constituição, entrega para a sociedade uma responsabilidade grande em dizer se aquela pessoa tem que ser condenada, não tem que ser condenada, tem que ser absolvido, tem que ser absolvido. E o jurado não fundamenta a sua decisão. Ele Uhum. apenas diz, não é apenas, né, ele diz sim ou não, mas ele não precisa explicar, por isso, por isso, por isso. Ele fez a interpretação do que foi apresentado, das provas, e decide, né. O juiz togado não, tem que dizer
condeno por isso, absolvo por isso. Então eu vejo, assim, uma responsabilidade tremenda, né, eh, todos os jurados, quando eu inicio as sessões, eu digo: "Olha, os rostinhos de vocês, assim, tão apreensivos, né, temerosos, mas ao final vocês vão sair com uma grande experiência de vida". Principalmente aquele que teve a oportunidade de participar de um julgamento, né. Ninguém sai a mesma pessoa depois de 2 meses e meio, né, no âmbito de um tribunal do júri. Eu acho que é uma experiência, assim, sensacional. E o senhor que está aí há 15 anos, é isso? Eu já tô desde 2010, né. Olha, É. e se o senhor está dizendo que para os jurados participando, eles não saem a mesma pessoa, o senhor aí com tantos anos de experiência nessa atuação, o que que o senhor extrai aí dessa experiência como juiz, né, atuando numa vara que, de uma certa forma, trata, né, de temas sensíveis, são vítimas, são famílias, né, são muitas situações que passam ali, né, muitas vidas, né, que passam, muitas histórias, muitas famílias enlutadas, enfim. Mas, o que que o senhor extrai dessa experiência toda como magistrado e podendo, né, porque a sociedade, quer da justiça a justiça, né, ainda que seja a absolvição ou a condenação. Então fala pra gente um pouquinho sobre essa sua experiência como magistrado. Olha, como realização pessoal, não é, eu fico, assim, pleno, porque quando a gente é estudante, eu quando era estudante de direito, terminei a minha graduação, eu tive a oportunidade de já fazer, um curso que era uma pós-graduação, eu sou egresso, né, egresso da Universidade Federal do Maranhão e tive a oportunidade de fazer a escola do judiciário, né, do Maranhão, mas era um curso preparatório para ser magistrado. Mas quando eu saí da universidade, eu queria passar em qualquer concurso, porque o meu perfil é um perfil de estabilidade. Então eu não achava que eu tinha, as habilidades para ser um advogado, né, para contar ali com o inesperado. Eu ainda que seja uma coisa, né, mas e ser magistrado em uma estrutura financeira, muito tranquila, né, muito boa, por sinal. Mas eu queria um emprego mais certo. Eu era servidor da Justiça Federal, mas queria um emprego com uma remuneração melhor e uma estabilidade. Então eu fiz concurso para o Ministério Público, fui até a terceira etapa do Ministério Público de Rondônia, não passei. Tentei a magistratura federal 2 vezes, não deu certo. No Maranhão uma vez, e isso tudo ao mesmo tempo, né. E aqui o TJRR me abraçou, né. E com esses eu tenho 24 anos de atividade, né, eu me sinto muito realizado com a carreira que desenvolvo e tento entregar o que eu tenho de melhor, sempre fazendo capacitações, correlatas. Nos últimos anos eu me dediquei um pouquinho à gestão, um pouquinho não, me dediquei até que com de uma forma, assim, bem contundente, né. Eu tive a oportunidade de auxiliar a desembargadora Tânia na presidência, na corregedoria, o desembargador Almiro na corregedoria, então a gente acaba que além de eu gostar, que é forçado a compreender um pouco, né, como gerir processos, gerir pessoas, né, enfim, né, toda essa situação complexa da gestão. Então, nesse aspecto, eu me sinto realizado. Ir para o Tribunal de Justiça todos os dias, realizar sessão de júri, fazer audiência, fazer audiência de custódia, né, fazer audiência militar, avaliar os procedimentos, eu me sinto realizado. No aspecto da sociedade, eu fico muito preocupado. Preocupado com a violência a que estamos submetidos, né. Eu não sou daqueles, que faz a leitura diária das páginas policiais. Mas hoje em dia, principalmente nas redes sociais, né, que tem ali os algoritmos, quando você olha se eu faço alguma leitura, né, de algo relacionado ao tema, não tem jeito, a informação logo vem. Então, nesses, meus 15 anos de atividade do júri, eu nunca vi a nossa sociedade diminuir ou estabilizar, né, no aspecto da violência. Eu estou falando de crime doloso contra a vida, né. Não houve, assim, um ano, 2 anos em que nós chegássemos a uma conclusão estatística, uma avaliação de dados, que a violência, tenha reduzido significativamente, né. Há variações, ora você tem
ali, ora a gente recebe, digamos, né, 70 processos com morte efetiva, ora a gente recebe 60, ora a gente recebe, 80. Eu vi sempre variações para mais. Nós tivemos aqui um período que agora esse período se repete na minha avaliação como um técnico, né, um período onde as organizações criminosas estavam ali no enfrentamento e muitas mortes, relacionadas com essa situação, não é. Eu não gosto de fazer denominações, porque até engrandece, né, um sistema criminal que eu repudio. E isso passou, nós tivemos um problema gravíssimo com relação ao sistema prisional também. Nós juízes não conseguíamos fazer as audiências, porque a gente não conseguia pegar as pessoas que estavam no sistema prisional para levar para fazer as audiências. Para você avaliar no nível que nós chegamos de dificuldade de desenvolver as nossas atividades, e não só os juízes, a polícia judiciária, a polícia militar, né, havia ali, determinações para a eliminação de membros das forças e de pessoas também do judiciário, né, foi um momento muito difícil. Isso deu uma arrefecida, isso passou. E agora, basta nós olharmos aí em qualquer, né, informação jornalística, enfim, Boa Vista me parece que mata um dia sim e um dia também. Então, eu fico triste por essa realidade, né. É uma realidade que o judiciário não resolve. Eu costumo sempre avaliar, problemas complexos, eles exigem soluções complexas, né. Mas essa é a nossa realidade. Então eu fico muito triste em estar naquele dia a dia, né. E principalmente quando a gente submete a julgamento um processo antigo, porque não tem jeito, nós temos realidades distintas de processos. Nós temos processos em que o fato ocorre e a polícia consegue fazer uma ação contundente, bem esclarecedora, o Ministério Público fica, né, satisfeito com a atividade da polícia, traz para o judiciário, enfim, faz a sua atividade, oportuniza a defesa, né, ali faz amealha as provas e chega a uma decisão que deve realizar um julgamento, então a gente consegue fazer isso em 6 meses, um ano. Pronto, conseguimos entregar nossa atividade de maneira rápida, né. Quando não há um recurso, claro, toda vez que há um recurso, há uma nova fase, então o procedimento demora um pouquinho mais, mas 1 ano e meio, 2 anos, a gente resolvendo essa situação do processo, na avaliação minha avaliação técnica, acaba sendo um prazo razoável, né, em razão dessa quantidade de julgamentos que a gente está limitado a fazer, que são 70 a 80 por ano, que é o que a gente consegue fazer, né. Eh, mas esse, lidar com um processo antigo, por exemplo, em que eu tenho que ouvir uma mãezinha e levar para o julgamento, né, uma mãezinha que perdeu um filho numa situação dessas, hein, de troca de tiros. E um fato que ocorreu em 2010, ocorreu em 2015, né. Eu já passei por situações, assim, inusitadas, né, de ter que pedir desculpas em nome da justiça por só estar levando aquele processo naquele momento. Não é que os juízes, os promotores, os advogados, os policiais, né, atrasem nas suas atividades de propósito para que aquilo aconteça, mas há uma série de fatores. Às vezes a pessoa mata e foge, né. O nosso Brasil, como eu disse no início, é imenso. Então, nós não temos esses meios de achar a pessoa em qualquer lugar, né. Tem processos que a gente demora 10 anos para achar as pessoas, né. Hoje, com os dados, a justiça tem aprimorado muito os seus bancos de dados. O sistema de justiça como um todo, né. Então hoje a gente consegue ter um banco de dados nacional, com informações que são inseridas pela Polícia de São Paulo, que eu consigo investigar aqui, pela Justiça de Roraima, que o juiz de São Paulo consegue investigar. Isso tem proporcionado com que pessoas que estavam ali escondidas, né, do sistema de justiça por muito tempo, estão sendo encontradas. Nós tínhamos na nossa unidade uns 90 e poucos processos nesse sentido. Esse ano, mais de 20 pessoas nós localizamos, com um trabalho exclusivo dos nossos servidores, do cartório, né. Servidores coordenados, né, pela nossa diretora, né, Jaque, todos eles muito empenhados, a gente baixa os processos, eles ficam suspensos, a gente faz uma pesquisa nos nossos sistemas, né, eletrônicos, acha o endereço, aí procura, não, acha o endereço, não achou, encontrou, manda para a polícia, para ver se a polícia encontra. E a gente tem achado pessoas em vários lugares, né, principalmente, na parte norte, onde as pessoas vão se escondendo. Então, quando a gente submete um processo antigo,
eu fico, assim, triste porque, né, a mãezinha chega a dizer pra gente: Mas agora que vocês estão julgando isso, né, meu filho não vem mais". Não que o tempo de julgamento, né, seja relevante para as famílias enlutadas, não é que seja isso, mas a dor, ela quando não vem uma resposta da justiça, ela é perpetuada no tempo, né, então a pessoa não tem, assim, aquela resposta, não, a pessoa foi culpada ou a pessoa não foi culpada, né, que encontrem o culpado. Então, no aspecto da sociedade, eu fico triste porque a violência é no nível, na minha avaliação ainda periclitante, né. Quando a gente compara com outros países, eu até lhe disse que eu sou um pouquinho organizado, né, ele falou: "Olha, eu trouxe aqui meus papéis". Há pouco mesmo eu pesquisava, né, o Atlas, da violência, publicado agora em 2025, que é uma fonte de dados importante, e eu dizia para você, não é, no Brasil, eu acho que nós estamos ali, pelo que eu pesquisei, que a gente vai olhando as coresinhas, né, onde está mais vermelho, onde tem mais mortes a cada 100.000 habitantes. Nós temos África do Sul despontando com muitas mo os dados que são possíveis de identificar, em termos internacionais, né, que tem países que não têm publicação dos dados. África do Sul, México, Colômbia estão na nossa frente, mas nós estamos ainda com 20 pessoas mortas a cada 100.000 habitantes. E eu lhe dizia, né, que eu tive a curiosidade de olhar, na Austrália é 0,8 morte, né, por a cada 100.000 habitantes. Então, o que que esses países estão fazendo para alcançar um nível de convivência adequada, né, não posso dizer violência adequada, mas de convivência adequada que o Brasil não está fazendo. Precisamos discutir isso. O judiciário, a sociedade, no caso dos processos do júri, eles estão ali numa ponta. Resolvendo um crime, resolvendo um fato, né, mas a gente tem que pensar em políticas para evitar com que essa situação ocorra, e eu jamais teria condições de dizer quais são essas políticas, né, o que que vai ser resolvido, isso é um problema complexo, como disse, que Complexo. demanda, né, soluções complexas, né, esforço na área da economia, na área da política, enfim, na área social como um todo, né, e a justiça é um pedacinho disso. O sistema de justiça é um pedacinho disso. Mas acho que a gente está contribuindo em fazer a nossa parte, diminuindo o tempo de duração do processo, coletando informações, dados, né, gerando painéis, né, tomando as nossas decisões com base em informação segura, né, informação estatística e, enfim, produzindo os nossos resultados. Bom, doutor Breno. E falando, né, da atuação, porque o senhor explicou que as unidades, né, as varas dos júris, elas têm uma atuação muito mais ampla do que fazer o júri, né. Tem essa investigação que é feita pelos próprios servidores, de achar endereço, né, trabalhar com os processos individualmente, então tem toda uma complexidade, todo um trabalho que é desenvolvido pelas unidades e, o senhor falou também que ano que vem já tem processos na pauta de julgamento, 2 meses. 2 meses de processo em pauta e o que que vocês pretendem para o ano de 2026 nas unidades, na vara, né, a qual o senhor é titular. Conta um pouquinho pra gente como é que é esse planejamento anual da unidade. Vou falar também um pouquinho do processo histórico e chego, né, nessa situação. De 24 anos de atividade, segunda vez que eu falo isso, mas é importante. Hoje, o meu trabalho é completamente diferente de quando eu iniciei minhas atividades no tribunal do júri. Eu nem vou dizer na justiça como um todo, que eu passei, um tempinho, um bom tempo no interior, cerca ali de 8 anos pelo interior, e nós trabalhávamos com o papel, né. Como nós trabalhávamos? Aqui o inquérito era um papel, esse inquérito ficava indo para o fórum, indo para o promotor, indo para o delegado, sendo levado pelos servidores, num veículo, né, leva para um lado, leva para o outro, leva para um lado, para o outro. Vai juntando prova, vai ouvindo pessoas, vai juntando documentos, né. Então, era uma coisa física. E nós não tínhamos dados, assim, seguros a respeito do que aquilo acontecia, né. A gente trabalhava e muito, porque o dia não para. Pega o processo, despacha, entrega para o cartório manda para quem de direito, para a polícia, para o promotor, para o advogado, né, o advogado recebe, aí acompanha mais de 30 dias, cadê, onde é que está esse processo? Antes eram umas fichinhas, né, a pessoa acompanhava, foi para o advogado no dia 30 de tanto, aí tem que olhar nas fichinhas. Essa realidade hoje é completamente diferente, por um processo, né, massivo, difícil, contratação de empresa, enfim.
Hoje nós digitalizamos aquele acervo de papel e estamos trabalhando nesses processos, são processos difíceis de solução, porque as coisas que ocorreram há muito tempo é difícil achar as testemunhas, achar os réus, né, enfim, difícil. A prova adequada, né, uma atividade difícil, mas a gente vai vencendo. A cada dia a gente consegue um julgamento de um processo antigo. Hoje não. Hoje, tudo praticamente é no mundo eletrônico, né, é digital. Então todos os meus procedimentos, os novos, isso não é de hoje, já é de algum tempo, né, tudo é automatizado, né, então a polícia faz a investigação, prendeu, a gente faz a audiência de custódia, isso vai tramitando eletronicamente, entrega para o promotor, ele faz a denúncia, a gente recebe, faz as intimações, muitas agora já mesmo eletrônicas, o oficial de justiça já usa ali o WhatsApp, já junta aquela documentação, né, nós já temos um sisteminha mandamos sensacional, desenvolvido aqui pelo próprio tribunal, tudo eletrônico, já joga lá, então, os dados já são mais fácil da gente, compreender. Então, hoje, a gente acompanha a vida do processo. Quando ele foi instaurado na polícia, quando ele chegou para o promotor que ofereceu a denúncia, quando eu determino que aquela pessoa responda ao processo, que a gente chama de citação, quando eu realizo a audiência, encerro, ele vai para as partes, elas se manifestam e o juiz diz, né, a gente diz: "Tem júri, não tem júri", e depois disso ele foi para o tribunal, quanto tempo demorou no tribunal, se vai para Brasília, quanto tempo ficou em Brasília, depois retorna, o tempo que a gente faz o julgamento e depois o tempo que arquiva. Então, todos esses tempos a gente acompanha, né. E os nossos esforços, no primeiro grau, é para reduzir ao máximo esse tempo. Toda essa atividade, né, feita por juízes e por servidores, né, é uma atividade de não errar, de programar uma audiência e realizar a audiência toda num único dia. Mas para isso tem muitos atos, né. A atividade do servidor é uma atividade incansável, né. O dia a dia, às vezes, as pessoas não têm a noção, não é, mas uma audiência que a gente designa para ouvir 5 pessoas requer uma ação de muitas mãos, né. Então o servidor tem que pegar aquilo ali, né, fazer o mandado tem que chegar na central, a central distribui para o oficial de justiça, então são muitas ações. A nossa gestão de processo, de pessoas, é para fazer com que isso ocorra no menor tempo possível, sem passar por cima de direitos. Então, no final, não é, de tudo, hoje, eu como juiz, a Jaque como diretora da minha secretaria e todo o corpo técnico de assessoria, Mabel, Sandra, Gorete, né, enfim, todos os servidores, nós atuamos para que isso seja feito da melhor maneira possível, mais rápida e mais eficiente. Isso nós aprendemos sozinhos? Claro que não, isso tudo é um processo de gestão no âmbito do Tribunal de Justiça, não é minha unidade que passa por isso, né. Todas as unidades estão passando por isso. E os nossos dados estão aí, estamos em primeiro lugar há muito tempo, somos excelência, né, há muito tempo, mas esse excelência não significa dizer que está muito bom. É excelência sobre a ótica comparativa com outros tribunais. Mas no diálogo com a sociedade, né, na resposta que se entrega para a sociedade, eu acho que a gente ainda precisa melhorar e muito. Porque eu estou me programando, né, para chegar assim, se eu conseguir julgar um processo em 6 meses, eu digo do dia que houve a prisão até o dia em que houve um julgamento, eu já vou, assim, alcancei uma meta extraordinária, né. Se tiver um recurso, vier ao tribunal e a gente conseguir julgar em 1 ano, poxa vida, missão cumprida, né. Para além disso, é só mesmo no avanço da tecnologia e hoje, né, a inteligência artificial me parece que vai nos proporcionar isso, né. Eu lembro muito bem, o Sormani, que hoje é na atividade aqui do tribunal, ele dizia para mim, isso já em 2014, com a desembargadora Tânia, ele dizia para mim: "Doutor Breno, meu sonho é o que um processo seja igual a um tablet", ele dizia assim, né, a gente passar aqui as páginas, né, e não tinha nada disso, nós estávamos ainda fazendo, transformando o papel em digital, né. Ele dizia: "Meu sonho é ter um sistema que, ó, o tablet é que eu vou passando". E aparentemente a gente vai caminhando para algo melhor, né. Então as nossas metas são essas, né, é reduzir o tempo do processo, julgar, eh, realizar as audiências, julgar os processos quando eles são designados, e isso não é fácil, é um desafio. Posso trazer os números da minha unidade, né, hoje eu não tenho nenhuma audiência cancelada, esse ano. Ano passado pode ter ocorrido. Eu não tenho nenhuma audiência cancelada.
mas eu tenho audiência redesignada. O meu percentual de audiência realizada é de 87 ponto alguma coisa, hoje, né. Quer dizer, né, das 100 audiências, 87 não são 100. Eu consegui realizar 87 e 23 foram redesignadas, nenhuma cancelada. Cancelar uma audiência é um ato, assim, que eu acho, assim, muito negativo, né. Mas por um motivo ou outro, a testemunha não veio, a gente realizou só a metade da audiência, redesigna para continuar noutra data, porque então todo mundo hoje na vara se esforça, tem metodologia inovadora, né, se adapta para fazer isso. Essa é a nossa missão. Com os jurados, hoje a gente tem a tecnologia com os jurados. Hoje o jurado não recebe papel e ele não fica só ouvindo. No tribunal do júri hoje em Roraima, eles têm um tablet ou um notebook. O servidor, né, transforma o processo num PDF, todo ele, e o jurado, a pessoa pode estar falando, a testemunha está falando, o advogado está falando, o promotor está falando, ele está olhando o processo. E eles são curiosos. "O senhor pode me indicar qual é o evento?" A gente diz, né, Uhum, como são é o EP que a gente fala, o evento processual. "Ah, está no movimento tanto, tanto, tanto." Aí ele vai lá, olha o laudo, né. As pessoas estão habituadas com uhum. a informação, não é, com os meios tecnológicos. Então, eu não sei como estão os outros estados, mas hoje Roraima está assim, nosso TJ está assim. Nossa estrutura, física é muito boa. Eu sempre digo, né, é um único momento, assim, de maior tranquilidade, que a gente relaxa um pouco. Um almoço maravilhoso, que é patrocinado pelo Tribunal de Justiça no tribunal do júri. Enfim, e vamos desenvolvendo. Hoje nós estamos nesse alinhamento. Doutor Breno, eu queria agradecer a sua participação aqui. Mas antes de encerrar, é claro que eu queria, né, que se o senhor quiser também, falar algo mais que não tenha dito ou que eu não tenha perguntado sobre, a semana do júri ou a própria atuação na sua unidade também, mas deixar aqui esse espaço sempre aberto, para outras oportunidades, falar mais, né, sobre atuação. A gente está aqui realmente para tirar as dúvidas, né, da população sobre diversos assuntos e a pauta do júri é uma pauta muito importante, como o senhor bem explicou aqui, sobre toda a atuação, a complexidade, muitas mãos envolvidas, muitas instituições também, a população, os juízes, servidores, promotores, defensores, enfim. Então realmente é uma atuação grandiosa, né, e a gente agradece a sua disponibilidade de estar aqui conosco, trazendo, esclarecendo, né, para as pessoas entenderem como é que funciona essa dinâmica e a importância dessa atuação também para a Justiça de Roraima. Eu queria agradecer e deixar esse espaço sempre aberto. Também agradeço, né. Para mim é sempre um momento de tensão. Nós temos ali nos nossos grupinhos de WhatsApp, né, as figurinhas. Eu recentemente recebi uma figurinha que eu achei sensacional. Pergunta se você está nervoso ou ansioso, aí tem uma resposta sim e não, né. Aí o não ele fica, assim, todo Hum. rabiscado, né, que representa o nervosismo, né. Eu quando venho para cá, eu tento me preparar, né, faço uma leitura, mas, né, a gente, enfim, fica numa expectativa do que vai dizer, para não falar uma bobagem, para falar algo com conteúdo. Então, me preparei, né, fiz algumas pesquisas, mas queria agradecer a você, né, claro, né, ao Tribunal de Justiça, ao Núcleo, de Comunicação, por oportunizar para mim, né, esse espaço para poder falar um pouquinho do Tribunal do Júri. Hoje, né, nós estamos nessa atividade de Mês Nacional do Júri, mas no âmbito das varas do júri, que são varas especializadas, né, o interior, as comarcas do interior, elas trabalham com todos os processos, né, com todos os tipos de pedidos, com as ações de alimentos, né, enfim, divórcio, né, outros crimes. Nós temos essa característica de vara especializada. Então, para além do mês nacional do júri, de janeiro a janeiro nós estamos desenvolvendo essas atividades. E o que eu sempre falo com jurados, porque o tribunal do júri, né, o grande palco é a sessão de julgamento do tribunal do júri, né, e a maior responsabilidade por julgar é da sociedade. Então, informar a sociedade que, na Justiça de Roraima, de segunda a quinta nós temos sessões de tribunal do júri no Fórum, Caraná, que está à disposição. As sessões são públicas. Às vezes a comunidade não sabe disso. A comunidade acadêmica sabe. Sempre tem, estudantes, né, ou porque são obrigados aí no aspecto da conclusão de curso, né, ou porque tem interesse em olhar.
Então todos os dias de segunda a quinta, nós temos, sessões de julgamento para quem quiser saber como funciona, como a sociedade decide, estamos lá. E agradecer também aos jurados, né, em todo final, no final das reuniões em que a gente encerra a nossa missão, nos 2 meses e meio, 3 meses, eu sempre dedico no último dia de cada sessão, um momento para agradecê-los, né. A gente faz uma entrega de um documento de agradecimento, eu chamo o promotor, o defensor, todos os servidores, né, eu explico para eles, né: "Olha, isso que a gente realiza com vocês, são todas essas mãos aqui que preparam, né, os oficiais de justiça, os nossos estagiários, todos nós chamamos um de cada vez, entregamos um documento, né, de agradecimento com um relato ali, com o histórico de todas as sessões julgadas. E sempre digo, né, espero revê-los. Alguns dizem: "Não, não quero mais". Mas com essa informação que eu lhe disse, né, no retorno que eles nos dão, todos, saem, né, é a unanimidade. Não são as mesmas pessoas. Depois de dividir com o sistema de justiça, né, essa responsabilidade, que acaba sendo uma simbiose. Então, meu agradecimento, né, a vocês, espero ter contribuído com algumas informações, eu lhe disse que eu falava bastante, né, espero que tenha, atendido ao conteúdo. A nossa missão, dada pelo CNJ, certamente será cumprida, como sempre, né, foi cumprida, mas com o objetivo sempre de melhorar mais. Obrigado. Obrigada mais uma vez e você que nos acompanhou até aqui, confira todas as edições do podcast Diálogos de Justiça no canal do Tribunal de Justiça no YouTube. Acompanhe também as redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece no Poder Judiciário de Roraima. Eu te encontro no próximo episódio. Até lá!